Boa tarde, turma. Vamos dar início à nossa aula de ciências. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante, que é os cuidados com o planeta. Problema e solução que devemos tomar em nosso planeta. Vocês acompanham aqui no livro que vocês têm a leitura do texto e também a interpretação do texto. Vamos nos orientar pela página, começando pela página 162, que fala da produção dos resíduos. Essa produção do resíduo fala assim: a reunião da Associação de Moradores da comunidade onde Luana mora com sua família estava bastante agitada. Eles estavam debatendo sobre a maneira de arrecadar dinheiro para reformar a quadra de esporte. Cada um dava um palpite. Seu Raimundo sugeriu fazer rifa. Dona Marieta pensou em vender lanche. Como na escola Luana estava estudando os diferentes destinos dados aos resíduos sólidos, que são a latinha, garrafa PET, vidro, ela teve uma ideia e contou para o avô. Ele gostou da dica e pediu a palavra. Então ele disse: pessoal, parou um instante de debater e ficou esperando que ele explicasse a sugestão de Luana. Então, pense e converse. De que forma o lixo produzido pela comunidade pode ajudar a juntar dinheiro? Comente suas ideias com seus colegas e professor. Então, você vai classificar os tipos de resíduos sólidos, que nós falamos aqui, que é as latinhas, garrafa PET, vidro. São tudo sólido, porque ele não se desfaz. Como o próprio nome diz uma associação de moradores, é um tipo de associação criada por um grupo de moradores de determinada localidade. Seu objetivo principal é centralizar os problemas comuns com segurança, saúde e espaço coletivo de lazer. Então, os resíduos ou lixo, vamos saber a diferença. Resíduo e lixo são dois termos que identificam aquilo que foi descartado e não tem mais uso. Então, são isso. Você usou um copo descartável, já é lixo, porque já descartou. Em geral, a palavra lixo é associada a situações negativas. Só que nem todo material descartado pelas pessoas é algo ruim. Parte desse material pode ser separado e encaminhado para reciclagem ou ser reutilizado. Com base nessa visão, definiu-se o que o nome resíduo sólido é a forma mais adequada de se referir àquilo que foi descartado. Então, a reciclagem é o quê? A reciclagem é o processo no qual um objeto ou um produto que seria descartado é convertido em materiais ou produtos em potencial utilidade. Você corta uma garrafa PET, já serve para muita coisa, você guardar muitos objetos em pequeno, então já é reutilizado. Você chamaria esse material jogado no gramado de lixo ou resíduo? Material que pode ser reutilizado ou reciclado, portanto, é considerado resíduo sólido. Ele não é lixo, ele é resíduo sólido. Então, durante a pesquisa, sugira o seguinte retorno de pergunta. Se você vai fazer uma pesquisa, a primeira coisa que você deve perguntar, uma das coisas importantes, quais são os grupos de resíduos descartados em um hospital? Algum deles pode ser reciclado? Qual deles não pode ser reciclado? E o porquê? Então, se você vai recolher algum material no hospital, você tem que agrupar cada um deles. E aqui o resíduo sólido, você vê que tem um cestão, depósito, composição do sólido, do resíduo sólido urbano no Brasil. Aí tem as cores verde, todas as cores. Plástico, divertido, papel, orgânico, e tem a classe dos materiais, dos resíduos. A imagem ao lado é um gráfico que mostra a composição dos resíduos sólidos urbanos produzidos no Brasil. Aí, de acordo com ele, porque o material é maior porte de resíduos domiciliares reformada. Como você descobriu isso?
Então, resíduo orgânico, a maior parte. Essa informação pode ser obtida pela leitura do gráfico, já que a parte que representa o material orgânico é maior. Então, o último, que é a cozinha marrom, ele tem maior quantidade. Os resíduos chamados orgânicos são aqueles formados por compostos feitos de materiais de origem animal ou vegetal. Os resíduos sólidos orgânicos são biodegradáveis. Escrevam um exemplo de resíduo orgânico. Como sugestão, o resto da comida é um resíduo orgânico. Casca de legumes, casca de fruta, casca de ovo. O vidro, o plástico e o metal não são materiais orgânicos. Eles são resíduos chamados inorgânicos. Muitos materiais que fazem parte da composição desse resíduo são recicláveis. Isto é, podem ser reutilizados para fabricar novos produtos ou objetos. Atenção, medicamentos, pilha de bateria não podem ter o mesmo destino que os demais resíduos. Leve ao posto na coleta específica. Aí foi resíduo sólido. Agora o destino desse resíduo sólido, para onde ele vai? Atualmente, a quantidade de resíduo sólido produzido é muito grande no Brasil. Por exemplo, estima-se que um único dia, cada pessoa produz cerca de 1,5 kg de resíduo, que é feito com tudo isso. Os resíduos sólidos produzidos nas cidades podem ter diferente destino. Na triagem e reciclagem, os materiais coletados como plástico, papel, vidro e metal são separados e podem ser vendidos e reciclados. Você está vendo a imagem aqui, o exemplo dos materiais que pode ser reciclado. E a compostagem, como é feita? É a fabricação de adubo com a fração orgânica dos resíduos, que é no caso da casca do ovo, casca de frutas, legumes, tá aqui. E vazadouros ou lixão, é o que acontece aqui na terceira imagem. Então, é o destino do sólido, dos resíduos sólidos, vão para lá. E como tarefa, vocês vão fazer essa da página 167, fazer a tabela e a distribuição do resíduo sólido no Brasil. Somente essa página. E eu quero o retorno da atividade, que estão me devendo há muito tempo, ó, 167. Essa atividadezinha que vocês vão preparar e me enviar. Tá chegando os últimos dias de aula e nós precisamos rever e saber como é que tá o andamento do conhecimento de vocês. Na próxima aula a gente continua para findar o nosso assunto. E até a próxima.